para mais uma edição, mais um episódio do Casa Talk, que dessa vez, essa temporada, está sendo realizada, gravada aqui no estúdio Casa Ela, né? Recebendo esses arquitetos que esse elenco foi convidado pela Illuminati e também pelo Casa Ela. E tô recebendo aqui alguém que já gravei, vocês já conhecem aqui do Casa Ela, Mike Rocha, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Estava ansioso aqui com a conversa, porque eu acho bem produtivo assim essa troca. A gente tem esse viés dessa vez no Casa Talk de ter esse momento de descompressão, de descontraído, né? Não é uma entrevista, a gente vai aqui compartilhar momentos, compartilhar história. E junto com isso eu queria saber a história do Mike, que teve vários caminhos até chegar até a tua arquitetura. Me conta um pouquinho, Mike. Então, teve uma trajetória bem grande, apesar de que hoje, olhando para trás, assim, parece assim, bom, passou tudo tão rápido, né? Mas houve, assim, essa disruptura até que eu entendesse que realmente às vezes a gente demora para entender qual é o nosso real caminho, né? Vivendo outros caminhos e depois entendendo que tudo que tu passou agrega um pouco nessa trajetória. Então eu como depois de formado, né? Eu e o Fran, nós fizemos faculdade juntos. Em determinado momento eu fiz intercâmbio e aí a gente não se formou na mesma turma e tal, mas sempre teve esse elo. E eu acabei indo para, depois de formado, trabalhava no escritório de arquitetura, trabalhei por 6 anos e tinha aquela gana, assim, né? Me via assim, parecia que tudo era muito pouco naquele mundo da arquitetura, os meus sonhos, né? Então eu pensava assim, não, eu tenho que abrir uma empresa e eu não via um escritório de arquitetura como uma empresa, via a arquitetura como, sei lá, né? Tipo um escritório é, informal, uma coisa informal, as pessoas pareciam que não davam tanto valor por aquilo ali. Daí eu pensava assim, não, eu preciso achar uma coisa que me dê esse retorno, né? Enfim, eu preciso devolver para os meus pais também essa vontade, né? Que a arquitetura sempre me proporcionou. Eu nunca quis ser outra coisa, sempre quis ser arquiteto e me orgulhava muito por essa escolha e pelo mundo da arquitetura, que sempre me identifiquei, mas o escritório ainda não mexia comigo. Aí eu saí desse escritório, ainda tive, né, um planejamento, e na época meu pai havia falecido, e eu e a minha mãe assim pensando, o que que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer? Eu disse, mãe, vamos montar uma marcenaria. Aí montamos, eu e a minha mãe, uma marcenaria, né? E ela ia ser a marcenaria, ia ser totalmente diferenciada, ia trabalhar só com arquitetos, não ia trabalhar com cliente final, porque o meu network, as minhas amizades eram muito nesse universo, né? Tanto na vida profissional como na pessoal, e envolvia muitos arquitetos. Eu pensei, batata, né? Vou criar uma empresa que eu vou continuar no mesmo ramo, trabalhando para os meus amigos. E vai ser lindo, vai ser perfeito. Desenhei isso assim como ninguém e não deu certo. Assim, depois de 3 anos, me orgulho por aquilo que a gente criou, né? Eu e a mãe ali a gente batalhou por um sucesso, só que a gente viu que a gente não ia conseguir vencer esse bastidor, né? A gente vendia muito bem ali na fachada, naquilo que eu trabalhava com os arquitetos e tal, mas na retaguarda ali na marcenaria, no chão de fábrica, não me dava bem, sabe? Eu não tinha a comunicação certa com os marceneiros, né? Com a equipe, enfim, a gente começou a ter muitos problemas assim com esse staff, né? E aí chegou um dia que eu disse assim, mãe, eu me lembro se foi um dia bem fatídico, eu lembro dessa cena. Disse, mãe, eu preciso. Me ajuda, me ajuda. Eu acordei de manhã em vez de ir trabalhar. Eu disse, mãe, eu preciso fechar isso, eu preciso acabar com isso porque eu não aguento mais, eu não aguento mais. E a mãe também já estava passando por isso. Daí ela disse, não, filho, levanta aqui. Então nós vamos no advogado e a gente vê tudo que precisa porque a gente vai fechar essa empresa porque, né? Não tá dando certo e a gente vê que daqui para, né? Se a gente já tem esse sentimento.
Aí tá, fomos lá, fizemos todo o processo. Realmente eu não tinha caixa no momento para liquidar tudo, então as coisas foram acontecendo, os processos foram acontecendo e graças a Deus tudo foi se resolvendo no tempo certo. Mas daí eu migrei para outras empresas de imóveis, né? Como eu já tinha uma cartela, já trabalhava com alguns arquitetos, já estava construindo um certo nome, fui trabalhar em outras empresas. Trabalhei aqui em outra empresa em Criciúma. Essa empresa acabou me colocando no mercado de Balneário Floripa. Morei em Balneário um tempo, então fiz aquele network, trabalhamos casa a cor, trabalhamos assim em grandes escritórios assim que eu me orgulho muito por ter tido esse diálogo. Eu comecei a ver uma empresa de arquitetura que eu não via até então, né? Não que os nossos escritórios da cidade não fossem, mas o meu olhar não acabava não enxergando dessa forma. E nesse mercado mais amplo, né? E eu digo que sempre que Balneário é uma escola assim de tudo, porque Balneário é uma Babilônia, né? Ninguém é de Balneário, todo mundo é forasteiro. Então as pessoas se prestam mais a auxiliar alguém que está vindo de fora, sabe? Não tem aquele bairrismo. E aí eu tive a oportunidade de entender e ver, mesmo como fornecedor, né, como um arquiteto que estava sendo consultor de imóveis naquele momento, entender também o que as empresas tinham de diferencial lá, porque elas eram tão grandes lá e não tão grandes aqui. E comecei a desenhar isso na minha cabeça. Quando eu vim para Criciúma a proposta de outra empresa também de movelaria, não, Mike, me fizeram uma proposta, eu decidi que já era o momento de montar, já estava meio que desenhando com o Fran a teto, né? No primeiro momento a gente não trabalhou juntos, mas a gente já estava criando essa marca, em off e tal. O Fran abriu a teto inicialmente com outra sociedade e eu estava ainda ali na retaguarda trabalhando com móveis ainda. E aí já desenhando aquilo assim, daí já trazendo tudo aquilo, né? Mas se fizesse assim, se fizesse assados, como é que a gente montaria isso? Eu tenho uma identidade forte, o Franciano tem uma identidade forte, de que forma que a gente ia separar isso? Aí um dia a gente sentou e disse assim, deu, basta, né? A gente vai ter que trabalhar juntos, porque é como se a gente tentasse se desgrudar e igual um imã a gente se prendesse de novo. E a gente sentou, então tá, nós não vamos fazer a mesma coisa e a gente construiu esse escritório na mão mesmo, ó. Tu vai fazer isso no escritório e eu vou fazer isso, tu não mexe no meu, não mexo no teu e vai dar tudo certo. E aí eu criei esse escritório mais comercial, né? Visando uma empresa, né? Entregar um produto que ele não é físico, mas é um produto. A minha participação é muito importante no processo, porque o Fran, como criativo, não é a voz. O cliente quer ter a tua voz, né? Então, assim, quando tu tem uma pessoa que ela precisa estar projetando, ela também não está te dando atenção. E a gente criou esse universo da atenção, enfim, né? Do tato, de dar ouvidos ao cliente e aí o negócio foi se transformando positivamente. E vocês mencionou na tua fala muito bem, vocês dividiram muito, assim, foi muito certeiro essa ficar no comercial e o Fran ficar nessa parte criativa, porque eles tinham essa veia, né, comercial e ele também não queria sair desse universo de criação e frente a isso, por que deu certo? Porque vamos lá, faz pouco tempo que vocês estão juntos com a Teto e ela vem em ascensão cada vez mais e conquistando o mercado, conquistando os clientes, né? Esse espaço, com projetos assim de grandes proporções. O que tu achas assim para ti que é o segredo de vocês desse trabalho? Eu acho que é a verdade, né? Colocando assim em pratos limpos, a nossa vida, né? Nossa relação conjugal também era baseada em algumas mentiras e a partir do momento que a gente resolveu entregar verdades, a gente entregou muito mais do que o profissional. A gente entregou o Mike e o Franciano verdadeiros, limpos, íntegros, né? E isso fez toda a diferença, assim, completamente. É como a gente olha para trás, a gente não consegue entender como que como que a gente não via isso, né? Como que a gente tinha tantos medos que hoje são certezas e tipo a gente dá muito certo.
eu penso numa coisa, o Francino pensou na mesma hora, eu mando um WhatsApp, ele diz, eu estava pensando nisso, porque eu não projeto nada, né? E eu me abstive de criar para fazer o que eu gosto, que é uma parte comercial, que eu sou apaixonado, então eu ainda vendo um produto que eu amo, eu pego o projeto, eu executo junto com o cliente, então o cliente chega uma hora que o cliente quer ouvir a minha voz e chega uma hora que ele quer ouvir a voz do Fran, porque a gente vem disso casado. Não tem um momento onde, ele me abandonou. Não, porque eu tô ali o tempo todo. E é um braço que a gente vê que falta em alguns escritórios, não tem esse ponto de equilíbrio, porque essa veia comercial, uma veia empreendedora que visa outras coisas, outras facetas de um negócio. E tu trata como um negócio. E a gente vê muitos talentos, às vezes, que não conseguem prosperar porque não tem esse outro braço, né? E é difícil de enxergar mesmo, né? Quem é que tu... Se tu montou um escritório, que é a tua identidade, para quem tu vai entregar algo tão valoroso, né? Lidar com o cliente é o teu melhor bem. Hoje eu sempre digo, e é certo, que o nosso maior marketing é o nosso cliente que traz outros clientes. Um cliente que não gostou do teu trabalho, ele nunca vai te indicar. Ele pode ser educado o suficiente para não falar mal de ti, mas ele não vai te indicar. Agora, quando ele traz o outro na mãozinha e diz assim, faz com eles, nossa, me enche de orgulho. E aí, para mim, tem um peso 2, sabe? Que é o cliente que está me contratando e o meu ex-cliente, que vai ser sempre cliente, que indicou. Então, eu não posso falhar com essa corrente. E eu tenho que fazer com que essa pessoa que ele indicou ligue para ele e diga, cara, obrigado, foi animal ter feito com eles, eu gostei muito. E isso tem dado certo. Então foi essa escadinha que rapidamente a gente viu. Hoje eu acho que toda semana eu atendo pelo menos 2, 3 novos clientes que veio de outros clientes. Então, mais que Instagram, mais do que mídias, mais do que tudo isso que o universo agora nos apresenta, ainda tá um pouco do tato, né? De a gente ser recebido depois pelo cliente em casa, de manter uma amizade, um carinho, de ver aquela torcida verdadeira quando a gente está viajando numa premiação, fazendo algum curso, alguma coisa, a gente recebeu uma mensagenzinha, nossa, eu torço por vocês. Às vezes aquele cliente lá do início dos primórdios que tá ali, mas vocês... Sabe, o nosso objetivo com a marca Teto é que o cliente tenha orgulho de dizer que foi feito pela Teto. Então isso a gente vai buscar todos os dias enquanto a Teto existir, que a pessoa se orgulhe de que foi a Teto que fez. Porque é tão triste, né, quando tu investe tanto, é uma expectativa tão alta depositada em pessoas que vão lidar com teu sonho, né? E é um investimento de uma vida, é o teu lar, então são vários significados ali, né? De uma residência ou de um negócio, e aí tu entregar na mão de uma pessoa que não está muito interessada ou que ela acha que é mais do que o teu próprio negócio, então a gente está sempre um degrau a menos do cliente, nunca mais. Por quê? Porque ele é minha estrela, né? Então se eu não tratar ele como uma estrela, eu acho que não faz sentido, né? Se ele é a pessoa que eu busco, não é o contrário, né? Não, eu ser tão estrela que sou inatingível. Eu acho que isso nunca vai acontecer. E essa tua narrativa, ela segue aí uma premissa do comercial, né? O comercial, o vendedor, que está vendendo um produto, por mais que seja um serviço ou uma criação, que o cliente vem na frente, né? E a gente sabe que esse universo da arquitetura, ele é cheio de vaidades, de egos. E a gente vê muito também no escritório de vocês, até mencionei em outro escritório aqui, que a gente vê essa verdade, assim, que o cliente tem que vir primeiro, ou o poder, a influência, a importância, aliás, de ouvir esse cliente, né? É como eu falei, assim, se tu não entregar os teus ouvidos, mesmo que para entender, e assim, ó, acho que nada pode ser empurrado garganta abaixo. E eu acho que na trajetória da Teto, a gente acabou sendo conhecido não por um estilo, mas por dar a condição de ter um estilo, né? Ou seja, entender, ouvir o briefing do cliente, o que o cliente precisa, o que ele gosta para fazer a casa do cliente. Não é a casa da Teto, não é do Mike, do Fran, nós não vamos morar lá. Então eu preciso que a pessoa que mora lá goste da casa, se sinta, né, parte da casa. Então dentro do nosso protocolo de trabalho há essa participação.
E assim, não há cliente ali dentro da Teto que não participou, sabe? Então a gente tem uma metodologia que vai chegar num ponto onde ele entende que ele faz parte daquilo ali. Mesmo ele, eu não entendo nada, eu sou leigo. Não, a gente consegue ir arrancando e ir deixando ele à vontade nesse processo para que realmente, se a casa ficou assim ou assado, se ela é bonita ou feia para determinadas pessoas, para ele não é, porque ele se sentiu parte daquilo. A gente vai orientar tecnicamente, às vezes uma coisa, não, isso não vai funcionar por causa disso e tal. Mas eu quero assim, beleza? Né? Porque assim, as pessoas são distintas, elas têm vivências, culturas diferentes. Criciúma hoje está recebendo um staff muito grande de fora, cada vez mais são pessoas que não são daqui, não vivem Criciúma como a gente viveu, e tu tem que entender isso, que eles não são criciumenses. Então a gente tem que abrir a caixa e levar para o mundo. Quando eu atendo um cliente em Floripa ou em Balneário, Joinville, esses clientes de fora que a gente atende, a gente aprende tanto com essa coisa mais desconecta, na ideia a gente vai tentando entender às vezes a personalidade ali, e é muito rico isso, porque é uma psicologia. Tu pega assim um cliente, tu fica entendendo ali o que ele tá te falando, e ele chega sempre tímido, e daqui a pouco a gente já tá lá na gargalhada, e é isso, é aquilo. Mas assim, eu estou ali contratado para fazer o que tu me pediu. Então a gente sempre tem que dar calma. Às vezes eu falo alguma coisa para um cliente, de alguma opinião, depois eu falo, não, fulano, mas fica tranquilo que a gente vai, né? Se isso for o teu desejo, a gente vai fazer o melhor que a gente pode para fazer isso dar certo. Aí vai lá, bola, faz tudo, frambola. Aí a pessoa olha, às vezes diz assim, realmente não faz sentido nenhum. Mas ela precisa ver, ela mesma precisa opinar. Essa percepção, então, né? às vezes a gente altera um projeto e volta pro primeiro. 2, 3 e volta pro primeiro. Por quê? Porque a gente tentou passar uma proposta, às vezes, um pouco mais conectada com algumas coisas, e ele olha e ele acha que não amou, né? Aí depois que ele vê aquilo que ele pediu, ele começa a voltar para aquilo. Então, assim, é uma dinâmica muito grande para abraçar tudo isso e chegar no final, né, de tudo. Então, há o processo comigo, que sou o comercial, que estou captando esse cliente, conversando com ele, aí entra o Fran na jogada, aí a gente faz toda aquela maravilha, projeto e tudo mais, aí tem um momento que o Fran se retira um pouquinho, eu tô lá, orçamento, fecha isso, depois entra o Fran de novo, porque a gente entrega um processo bem longo, né, desde o arquitetônico até o último porta-retrato. Então, assim, a maioria dos clientes acabam contratando esse serviço. Então, tu pensa, é tempo ali pra gente já saber tudo. Hoje não, o cliente não tá no bom dia. Hoje não. Às vezes um fornecedor me liga, quero falar com o cliente. Nem liga hoje pra ele, não porque tá no dia bom. O ele arquiteto, não... a gente vinha falando nas outras entrevistas aqui. Os arquitetos, eles são meio psicólogos, né? Tá muito próximo isso, porque a gente, imagina, a gente tá trabalhando com um lar, né? E ali mora mais de uma pessoa, mais de uma personalidade, quando não mais de 2, mais de 3 ou mais. E aí tu pensa assim, todas elas vão viver no mesmo espaço. E a pandemia trouxe isso muito claro, deixou isso muito latente, né? As pessoas já não estavam mais vivendo as verdades das outras pessoas, e a pandemia deu uma segurada nisso. Ou seja, tu descobriu que na tua casa mora mais de uma pessoa, porque a pessoa saía para trabalhar, voltava à noite para dormir, a casa era só uma passagem. Hoje não, a pandemia ensinou que a casa é um lar, né? Que tinha mesa de jantar que não cabia todo mundo que morava dentro da casa, porque as pessoas nunca sentaram juntas para comer, né? Ou determinadas coisas. Então, assim, tu começa a entender que o olhar do cliente já valoriza confortos que antes a gente tentava, né, insistentemente provar, e hoje não, ele já vai numa loja, ele quer o melhor sofá, porque ele vê que ele passa muito tempo no sofá, que ele, né, tem locais da casa que ele gosta mais do que outros, então para um cliente X ele valoriza mais esse cantinho, para o outro valoriza aquele, e numa crescente de altos e baixos, de custos e tudo, a gente tenta equalizar também com o cliente. Tu gosta mais do teu banheiro, então investe bem, é o teu banheiro, né? O outro banheiro lá, de hóspedes ou do filho e tal, de repente a gente pode trabalhar algo mais simples. O cliente vê que a gente também tem essa necessidade de servir, né? Não é botar ali e deu, é isso.
né? Então tudo é muito lapidado para no final ele dizer, nossa, uau, essa é a minha casa, essa é a minha empresa, esse é o meu negócio. Isso, eu acho que isso é o mais importante. E vocês, aí eu me dirijo a ti, ao Fran, a gente vê que vocês vivem a Teto Arquitetura, né? E é difícil o momento que eu identifico que vocês não estão, embora que no momento de lazer, sendo Teto Arquitetura. Eu acho que já vi várias vezes, várias conversas com o Fran, principalmente falando, não, minha vida é a Teto, né? Eu tô sempre... E a gente vê a união da equipe de vocês, não só no momento de trabalho, mas curtindo o final de semana, viajando. E conta um pouquinho desse lado, como é que é equilibrar tudo isso junto e equilibrar trabalho também. Que momento que tu tem o teu momento de descompressão? Hoje a gente se permite, né, de se entregar mais. Nem sempre vai ser assim, né? Não é mais nenhum jovem, mocinho e tal. Mas vai ter um momento onde a gente vai ter que recuar mais. Mas hoje a gente se permite mais. Estar mais no escritório, trabalhar até tarde, às vezes no final de semana e tal. Porque o tempo é esse, né? De plantar, onde a gente vai colher e, obviamente, vai ter situações onde a gente vai conseguir, talvez, separar um pouco mais. Mas como a gente já vive isso, nossa vida diária é a Teto, não é muito difícil não estar. E aí acaba tendo essas relações, porque o cliente vira nosso amigo, o nosso colaborador vira nosso amigo, às vezes ex-colaboradores, mas ainda estão no staff de amigos. Então a gente gosta realmente de festejar, de brindar pelas coisas boas, de que as coisas ruins também sejam planejamentos, que a gente possa se reinventar. Hoje mesmo falei no escritório, né? Sempre quando a gente sempre tem para tomar um café ou alguma data especial, e hoje em função da Páscoa, né? A gente tomou um café, deu uma lembrança pro pessoal, e eu já aproveito para fazer uma reuniãozinha rápida, para reconectar todo mundo, né? E aí eu já falei, gente, vamos se reconectar aqui com a nossa... A gente gosta de fazer isso porque no outro espaço que a gente tinha churrasqueira, tinha isso, volta e meia era um churrasco e isso acontecia. E agora que a gente está num prédio comercial e, enfim, apesar de ser uma cobertura, ter uma varanda e tal, eu falei, por que a gente não está usando esse espaço? Por que a gente não está fazendo um happy hour até mais tarde? Porque a gente gosta. E nesse momento descontraído é onde a gente traz as verdades, né? Porque o Mike é estressado, né? O Mike chega no escritório dando com os dois pés, né? Sai da obra, vem um problema, vem outro, e as pessoas já aprenderam a entender. Ah, não, o Mike aqui é esse, mas depois a gente se encontra lá na rua, eu sou outra pessoa. Trabalho é trabalho. Trabalho é trabalho. Independente. A gente pode até falar de trabalho, mas sem nenhuma pressão e estresse. Agora, ali na rotina do escritório, horário comercial, eu gosto de respeitar muito as hierarquias, as situações e tal. É momento para rir, sim, mas é momento para se concentrar. Então, a gente trabalha com jovens, né? E mais ainda, jovens que fazem ou têm a tua profissão. Então, tu vê neles o que tu foi, né? Ou pessoas que tu conviveu. Então, fica fácil de tu enxergar, de tu ver, de tu dar exemplo. Na minha época eu fazia assim, fazia assado, eu fiz isso, fiz aquilo. Vai por esse caminho, não vai por esse. Não se deslumbra com isso, o teu tempo vai chegar, assim, assado. Porque a nossa geração, né, Nani, eu acho que ela é uma geração diferenciada, né? É diferente desses jovens que estão aí, por mais que eles tenham todo um talento latente, assim, eu acho que a nossa geração viu tanta evolução de tanta coisa que a gente estava meio que preparado para tudo e a gente se dá tempo ao tempo. Porque imagina, eu já fiz trabalho de colégio em máquina de escrever até chegar hoje, tá tudo na... Então a gente viu toda essa evolução, né? De fazer um negócio, de pesquisar na Barça. Então o cara hoje nunca viu, nem sabe o que é uma Barça. E aí isso é muito positivo, porque tu olha para os teus pares, né? Para os teus colegas que têm a mesma idade, eles são exatamente como tu é. Agora tu olha para os mais novos, tu sente que existe uma coisa que querem coisas mais práticas, são mais tecnológicos, mas esquecem de observar. E a nossa geração é mais observadora nesse sentido, não é tão imediatista. A gente planeja teto para a vida inteira.
né? Em 5 anos, como tu falou, a gente teve uma boa crescente, mas não foi da noite pro dia. Eu e o Fran, a gente trabalhou quase 13 anos para chegar até a teto, propriamente dita. E o pessoal sai hoje da faculdade e já quer ter uma teto, né, no caso. Então, assim, não é da noite pro dia. E tu tem que ouvir, tu tem que apanhar, tu tem que sofrer. Eu falo para eles, a gente tem hoje no escritório tantos acontecimentos que tu não precisa nem viver aquilo para te entender o quanto isso é sofrido, o quanto a gente é cobrado, né? Não só pelo cliente, mas pelos prazos, pela vida, né? Por tudo que acontece. Então, assim, é só vocês ficarem de ouvidos bem abertos. Aqui já vai ser uma escola, vocês nem vão precisar passar por isso. E certamente, né, tá falando aí de história, eu lembrei aqui do início do nosso papo, que tu falou lá daquele negócio com a tua mãe, das idas e vindas, e tudo isso foi uma construção que a gente percebe que talvez a geração não esteja disposta a pagar o preço disso, porque esses erros e acertos construíram o que tu és, o que o escritório é hoje. Exatamente. Não é da noite pro dia, a gente vê muito isso, realmente o que tu falou. Ah, não, vou montar o meu escritório e tal. Não é assim. O know-how, a referência, né, essa aprovação do tempo, ela vem com o tempo, ela vem com cicatrizes aí também, né? Então é importante esse entendimento. E frente a isso, Mike, eu queria te fazer uma pergunta. Hoje vocês são em quantos colaboradores? Em torno de 12. 12 Nós pessoas. somos em 12. 12 pessoas. E como que é assim contratar esses novos talentos? É uma dificuldade, não por não serem talentosos, né? Mas às vezes, e a gente já teve que não só contratar, como às vezes demitir ou, né, dispensar, porque demitir é uma palavra muito forte, ainda mais num universo que não é tão formal, né? Não é uma CLT bonitinha, clara, todo mundo sabe, o escritório de arquitetura ele não consegue ter todos esses protocolos, então a gente faz caminhos e tal para a pessoa também evoluir. E às vezes a gente pensa assim, nossa, a pessoa é tão boa, mas ela não se encaixa, né? Aí ela vai lá em outro lugar e ela brilha. E isso é da pessoa, né? É essencial para a pessoa entender quais são as suas caixas, né? Se a tua caixa é redonda ou é quadrada, tu nunca vai conseguir caber e fechar aquela tampa. E tem pessoas que tu começa a trabalhar e elas entram perfeitamente, assim. A gente tem alguns colaboradores já desde o início que a gente não vive sem nesse sentido, fazem parte da nossa carne, da nossa essência, e outros estão em construção. E geralmente não, eu acho que 100% assim, daqueles que estão, eles vieram ao acaso, assim. Não foi um anúncio lá que teve uma vaga, foi alguém que indicou, ou a pessoa do nada, numa conversa, alguém falou ou se apresentou, sabe? E isso é muito legal, porque quando tu bota ali uma vaga, aquilo fica assim, ó, meu Deus, a vaga chega tanta gente que tu não consegue enxergar. Mas às vezes, eu já contratei pessoas sem precisar, sem ter a vaga para ela, porque eu vi, essa pessoa eu quero. Eu quero testar essa pessoa, porque eu já tô vendo aqui ela lá na frente e tal. E aí a gente chama e geralmente esse feeling dá certo. E por isso que eu fiz essa pergunta, porque vocês têm uma essência muito única. Então, como que os novos talentos se encaixam, né? E te ouvindo falar que às vezes não era numa vaga, era eu que, não, vou testar essa pessoa, vou ver se dá certo, Sim. essas vagas, entre aspas, ao acaso, né, que deram certo. Bacana isso. Porque se tu não tiver esse olhar, aí tu tá falando de jovens, né? Eles se formam em arquitetura. Lá no escritório são todos arquitetos, só tem uma engenheira, que é a nossa gerente, a Cassi, mas eu digo assim, tu é uma gerente, uma engenheira quase arquiteta, né? Porque não tem como ela estudar tanta arquitetura e não ter um pouquinho ali da veia. Mas assim, na arquitetura tem isso, né? Eu digo assim, a arquitetura não é uma coisa só, ela é tão dinâmica, tão ampla, que as pessoas saem ali e elas acham que vão projetar, vão fazer arquitetos. Não, a mente criativa do escritório é o Fran. A gente não tem essa questão de, não, são arquitetos lá da Teto e eles projetam para ti. Não, a essência é do Franciano. Ele tem os assistentes dele, que ele dá uma demanda, ele vem aqui, ele faz, mas ele não deixa nada sair do escritório sem ser dele. Né, sem ter a imagem, a essência dele, e a gente tentou em algum momento, estava com muita coisa, fazer uma coisa ou outra, ele não sabe nem explicar para o cliente de onde saiu aquilo, então isso parte dele, e aí eu acho que
essa questão de tu ter um staff grande e as pessoas entenderem que arquiteto é um pouquinho de cada coisa, e ele é o cara do detalhamento, e ele é o cara que faz a imagem, ele sabe, tudo isso forma um produto só. E aí tu tem que enxergar onde é que tá o melhor dele, sabe? E aí às vezes tu lapida uma pessoa que no fim ela diz assim, nossa, mas eu aprendi a lidar com esse universo e agora não me vejo fazendo outra coisa. Por quê? Porque a pessoa se permite também, né, fazer o que gosta e o que, né, quando isso não acontece, aí eu chamo e digo, olha, tu tens uma veia assim, assim, assado, né, o teu olhar vai para isso e aqui a gente não tá conseguindo fazer isso fluir. Eu mesmo, sabe, quando a pessoa pede, né, pede não, eu vou fazer uma dispensa ou alguma coisa assim, eu já tento achar onde que eu vou encaixar ela. E eu digo, olha, se tu quiseres, eu te, né, me diz onde que tu quer ir, que eu consigo entender se o escritório tem ou não tem um perfil, onde tu vai ou não vai se dar bem, porque eu consigo enxergar, sabe, alguns colegas nossos como tem uns perfis diferentes de trabalho. Ah, não, naquele escritório tu pode se dar bem, porque assim é assado. Naquele outro pode ser que tu tenha que aprender a lidar por esse ou por aquele lado. Cada um tem a sua forma de lidar. A forma da Teto é aquela ali, ela é única. As pessoas que vêm às vezes que trabalharam em outro escritório, nossa, mas aqui é tudo muito diferente. Mas é a forma que a gente entendeu que seria melhor para o nosso negócio, né? Não significa que seja a certa nem a perfeita, né? Uhum. Mike, agora vamos nos permitir conhecer um pouco do outro lado do Mike. Quem que é o Mike fora da Teto Arquitetura? Defina-se para nós. Tu já falou ali que a gente não consegue separar muito, né? Daí fica difícil. Não, mas eu acho que realmente não separa muito, né? Sou muito verdadeiro naquilo que eu entrego, mas assim, sou uma pessoa bastante fraternal também, assim, gosto de estar rodeado de amigos e de situações que me fazem bem. Então, o Fran também tem essa personalidade. E a gente gosta de construir relações, coisas boas e eu acho que na Teto é a mesma coisa, sabe? Então, assim, às vezes a gente olha assim ao entorno e sente, sabe? Ah, vou fazer uma viagem que não é de trabalho, parece que falta alguma coisa de trabalho, porque parece que a gente está sempre vendo isso, né? Enxergando isso. Mas cada vez mais, né? A gente vai desacelerando, vai querendo participar mais. Então, acho que são ciclos, né? E a gente que é família, que é coração, que é amor, e o amor é uma coisa muito grande, né? É um bem tão grande que tu doa para uma pessoa, tu doa para um negócio, para um trabalho, para um projeto, mas, né, ele é escasso, né? Ele nunca é de todo mundo ao mesmo tempo. Então, tu tá sempre enxergando assim, quem são os teus amores, né? Uhum. E para finalizar, duas perguntas. O que é tudo para ti? Acho que até vai bater de novo com a Teto, será? Não. Pro Mike, assim, genuinamente, na sua essência. Eu acho que essa questão não é nem a Teto propriamente dita, que nesse caso pode até esbarrar com isso, mas acho que essa questão da família, né? Dos valores, né? Para mim, valores é o que mais me norteia, daquilo que a gente constrói, que eu e o Fran construímos, que é aquilo que a gente repassa, sabe? Eu acho que a gente sempre tem um limite de valores que a gente gosta de estar rodeado. Então, assim, acho que tudo hoje para mim é ter esses valores bem definidos, né? De forma que a gente não agrida ninguém, nem seja agredido e seja parte de um contexto que a gente sempre sonhou, né? Então a gente busca hoje, degrau a degrau, sonhos. E graças a Deus eles vêm sendo alcançados e então essa base, essa questão familiar, fraternal enfim, essa essência, a gente acaba distribuindo para quem está junto, no trabalho, nos amigos e tal. A gente sempre foi muito elo, né? Eu e o Franciano, a gente foi elo de grandes amigos. A gente tem um grupo de amigos, por exemplo, que todos eles se conheceram por causa da gente, né? Então a gente vai agregando isso e vai levando. Então hoje é uma amizade de quase 20 anos que a gente traz assim pra. Tipo assim, tu olha pra trás e diz assim, pois é, tu se conheceu por causa do Mike, do Fran, não sei o quê. E a gente
continua nisso, né? E aí eu acho que esse elo é porque a gente entrega um pouquinho disso, sabe? Ninguém é passageiro, né? Todo mundo, a gente tenta, né, que aquilo ali seja parte do nosso convívio, porque é gostoso, né? É família. E o que tu não suporta? Ai, Não tolera? Traição. Eu acho que é a palavra mais forte pra mim. Por N situações. Mas eu acho que principalmente na família, assim, sabe? Porque quem é traído tá sempre sendo enganado, né? E mentiras e tudo mais vem tudo junto com isso. Eu acho que quando a coisa é verdadeira, ela flui. A traição, pra mim, ela é como se fosse um cheiro. Eu consigo cheirar a traição. E aí isso machuca. Eu consigo. Não, não é nem sensitivo, é tipo assim. Isso eu aprendi a conviver com isso até o ponto de que isso pra mim virou uma palavra forte, como tu falou. Eu não queria usar essa palavra, mas traição é o que me repugna. Pra fechar, o que tu diria pro Mike lá do começo da trajetória profissional? Que vai dar certo. Hoje eu me considero um vencedor, né? Tem muita coisa para fazer ainda, mas eu não tenho medo de me ajoelhar, né? E eu já me ajoelhei, já pedi muito, nunca pedi nada físico, mas eu já tive momentos que eu achei que era o fim, e esses momentos viraram recomeços. E só quando tu chega nesse ponto, tu começa a acreditar que tudo tem algo assim, qualquer coisa na vida tem um dia depois, e na maior dor, se tu lembrar assim, não, mas amanhã tem um dia e eu tenho certeza que tu vai sair daquele dia e no outro dia tu vai conseguir respirar e tu vai conseguir se retransformar por qualquer coisa. Porque assim, já perdi meu pai, já perdi, enfim, situações. Eu perdi físicos e almas, né? E é tudo, é muito parecido, né? Perder é muito dolorido. E às vezes na vida a gente não tá perdendo, a gente tá ganhando e a gente só não tá enxergando. Mas até na hora que a gente tá ajoelhado ali, e se curvar é muito importante, porque não sei em que momento da minha vida eu assimilei isso desde criança e eu não consigo pedir e eu preciso me curvar, sabe? Eu preciso baixar minha cabeça bem baixa mesmo para que eu sinta que eu sou menor do que algo muito maior. E aí essa soberba, ela sempre prejudica, eu acho que as pessoas que não acreditam nisso, né? E eu acho que depois de tu entregar assim, né, para Deus, né, eu acho que depois vem todas as respostas. Não é nem uma questão de religião, é uma questão física, assim, né? É uma questão que parece que te responde com força, diz assim, vai dar certo. Então, assim, eu choro, eu caio, mas quando eu levantar, se segura, porque eu vou igual um foguete. Daí eu quero ser melhor ainda, eu quero fazer diferente, eu quero, sabe? E algumas apunhaladas da vida já fizeram que a gente sentisse fraco e depois mais forte ainda do que era antes disso. Então isso é a maior resposta. E com certeza esses momentos difíceis, né, que tu conseguiu aí levantar, unir forças, essa resiliência, foi frutífera, né? Vocês estão colhendo, já falei várias vezes, vocês estão colhendo e eu vejo vocês colhendo frutos maiores, de árvores maiores, de lugares maiores, porque vocês são muito talentosos mesmo. Tenho uma admiração muito forte pelo trabalho de vocês, pela pessoa de vocês. Por isso que hoje o quadro era para conhecer um pouco da outra faceta, além da arquitetura, porque eu acredito muito nisso, né? Que a gente contrata escritórios, mas a gente contrata pessoas, é energia, é trocas, é confraternização. E vocês viram
possivelmente, acho que 100% amigos ou criam relações com os clientes de vocês, eu sou prova disso. Então, muito obrigada, Mike, pela tua participação aqui no Casa Talk, foi um prazer. As portas do Casela estão sempre abertas para vocês. A gente agradece bastante, não só o Casaela, tudo que, assim, olhar para ti também é olhar a nossa evolução, assim, né? Porque tu é uma cliente bem especial lá do início da Teto, já não, eu nem tava junto, era o Franciano, e a gente também viu essa crescente, essa cliente que também se transformou, desabrochou e tudo enfim, tudo que isso virou, e tu olha assim, nossa, a gente cresce junto, a gente vibra junto, parece que estava sempre no mesmo momento seguindo. Então, a gente fica bem agradecido, tu como cliente e como profissional da área, assim, né, convivendo com tantos profissionais, sempre com muito carinho conosco, e a recíproca é bem verdadeira. Obrigada.